Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu vim aqui hoje para dar 5 dicas sobre neonatos para vocês. Muitas vezes o criador ele consegue ter um ótimo sucesso em toda a parte de manejo do canil, a parte reprodutiva, mas por falhas pequenas no cuidado de neonatos, acaba tendo grandes perdas. Então eu vim aqui dar 5 dicas bem rapidinhas para vocês melhorarem o manejo de vocês com seus neonatos. A primeira coisa, nasceu, e agora? Aí vem o desespero. Eu tenho que entender que um neonato de cão, ele não é um adulto pequeno. Ele tem diversas diferenças fisiológicas de um cão adulto. Todo o organismo dele ainda não está preparado, ainda não está pronto. E isso nos remete a cuidados diferentes e especiais. Um neonato de cão, ele é considerado um neonato até os 15, 21 dias, que é mais ou menos a época onde ele abre os olhos e os ouvidos. Então, até essa época, os cuidados com esse cão têm que ser intensos. A primeira coisa que a gente tem que ter noção, a primeira dica, é conhecer a fisiologia desse neonato. Tenha um caderninho, anote todo dia todos os parâmetros fisiológicos desses neonatos. Então, peso, cor de mucosa, o estímulo desses filhotes, a respiração deles, avalie o xixi, o cocô, todos os dias e anote no caderno de cada filhote individualmente. Por quê? Porque qualquer problema que estiver acontecendo com um neonato, você vai conseguir identificar de forma precoce. E identificando de forma precoce, você consegue corrigir a tempo de salvar a vida desse filhotinho. Então, para isso, é preciso conhecer toda a fisiologia desse neonato e o que ser avaliado todos os dias. A segunda dica é colostro. Você sabe que só 5 a 10% da imunidade daquele cãozinho é passada através da placenta? O restante da imunidade que esse filhote vai ter nesses primeiros meses de vida, que são tão sensíveis para ele, depende totalmente do que ele vai ingerir no colostro da mãe. A primeira coisa que a gente precisa saber é que a fêmea de cão, ela só produz o colostro, o leite com essa imunidade, nas primeiras 24 horas de lactação. Então não adianta eu pegar um filhotinho que nasceu hoje e colocar para mamar numa fêmea que já criou há vários dias. E o período de absorção desse colostro pelo neonato também é bem pequeno, gira em torno de 8 horas o período de maior absorção. Então, o filhote, assim que nasce, ele tem que ingerir o colostro. Não para manter a glicemia, como muitos pensam, mas sim para ter a absorção dessa imunidade que vai ser essencial para ele nos próximos dias de vida. Existem formas de substituição de colostro, sim, mas infelizmente esse colostro em pó que é vendido no mercado não é suficiente para esse objetivo. É um ótimo sucedâneo de leite, mas não para substituição do colostro, tá? A terceira dica, não manipule seus filhotes sem luvas. Ai, mas eu lavo minha mão, eu passo álcool e etc. A nossa unha, a nossa mão é uma fonte de contaminação gigantesca. E esses neonatos de cães, eles têm a imunidade muito sensível. Então, não manipule sem luva. A outra questão que envolve é que os cães, eles têm uma flora bacteriana própria da pele, gastrointestinal, e eles precisam do toque de outra cadela, de uma cadela, para poder adquirir essa flora natural dos cães. Se eu não deixo esse filhote ter contato com uma cadela e eu toco ele sem luva, eu estou passando para ele a minha flora. Isso pode levar a problemas de pele, gastrointestinais, quando esse cachorrinho for maior. Então, o neonato de cão, ele deve ser manipulado exclusivamente com luvas. Ah, mas que exagero, nunca usei luva, nunca tive problema. Então, continue. O dia que você tiver problema, você já sabe de onde está vindo essa fonte. A outra dica que eu tenho é sobre a alimentação. Eu já falei isso num outro vídeo, mas eu volto a repetir. O melhor alimento para um neonato de cão é o leite de uma cadela. Não existe nenhum outro leite que se compare ao teor de proteína e de gordura com o leite da cadela. Mas quando essa fêmea morre, não tem leite ou tem um problema que ela não pode lactar, a gente tem que acabar substituindo. E aí entram algumas coisas essenciais na alimentação substituta. A primeira é a escolha do leite sucedâneo. Podem ser sucedâneos comerciais ou essas fórmulas que a gente faz em casa. A segunda é a forma de administrar. Quando esse filhote tem sucção, quando ele consegue sugar, é melhor ele ser alimentado através da mamadeira, porque a sucção estimula o movimento gastrointestinal desse filhote e vai ajudar em todo o processo digestivo. Quando esse filhote não tem sucção, não adianta eu alimentar ele pela mamadeira, porque ele vai fazer falsa via. E aí a única opção que a gente tem é a sonda.
A outra coisa na alimentação essencial é a quantidade e do tempo que esse animal vai ser alimentado. Um filhote de cão, ele tem dificuldade em manter a glicemia. Então, ele precisa ser alimentado de 2 em 2 horas, no máximo, de dia e de noite. Não adianta eu querer dar uma quantidade gigantesca de leite para esse filhote e encher muito o estômago dele. Porque a hora que eu colocar ele no ninho, esse leite vai voltar e vai fazer falsa via. Então, a gente precisa dar a quantidade correta num período de tempo curto. E se esse filhote não está tendo ganho de peso, eu vou diminuir o tempo de administrar esse leite, mas eu não vou aumentar a quantidade de leite. Eu só aumento a quantidade de leite quando esse filhote começa a ganhar peso, porque a quantidade de leite que ele ingere depende do peso desse filhote, que é a capacidade do estômago dele, tá? A outra dica que a gente tem é sobre termorregulação. Neonatos de cães não têm capacidade de regulação de temperatura corporal. Eles perdem calor muito rápido por causa da superfície corpórea extensa, da baixa massa corpórea e da gordura escassa. E eu tenho que lembrar que os cães, eles ganham e perdem temperatura pelo que eles respiram. Então, eu preciso de um ambiente na temperatura adequada para que esse cão consiga ter a manutenção da temperatura corporal. Não adianta só o tapete, a bolsa de água térmica. Outra coisa que eu tenho que saber é que o cão, ele tem o termotropismo positivo. Ele sempre vai buscar uma fonte de calor. Mas se essa fonte de calor estiver muito alta, se estiver muito quente a ponto de queimar, ele não tem o reflexo contrário. Ele não vai conseguir se afastar dessa fonte de calor e vai acabar se queimando e até morrendo por causa disso. Então, tudo que eu for colocar aquecido para esses filhotes tem que ter uma temperatura correta. Até o que eu vou administrar de leite, etc., tem que estar numa temperatura correta para esse filhote não entrar numa crise de hipotermia. Outra dica muito importante é que um neonato tremendo não é por frio. O neonato, ele não tem essa capacidade de tremor por hipotermia. Se um neonato está tremendo, está apresentando tremor, isso ocorre por hipoglicemia, pela glicose baixa, tá? E a última dica que eu tenho para vocês é a seguinte: nunca desista de um neonato. Os sinais são sempre os mesmos, que a gente chama de tríade neonatal. O filhote perde peso, chora, tem hipotermia, tem hipoglicemia. E a maior parte das vezes, quando a gente pega esse filhote, ele já está numa fase de estupor, ele já está muito debilitado, muito fraco, sem reação nenhuma. Esse quadro sempre evolui muito rápido no neonato de cão. Então, às vezes, em horas, um filhote que estava super bem chega nesse estado. Mas assim como ele evolui muito rápido num quadro ruim, ele também pode voltar muito rápido e se recuperar. Então, nunca desista. Por mais que você olhe seu filhote e você ache que ele está praticamente morto, tente recuperar, porque a gente tem sucesso muitas das vezes. A única coisa que a gente precisa é saber o passo a passo correto para reverter uma tríade neonatal, para tentar salvar esse filhotinho. Então, assim, se você tem dúvidas sobre isso, se você já perdeu neonatos, se você quer aprender para evitar perder neonatos, essa é uma das pequenas partes do nosso curso. Tá? A gente tem curso presencial marcado em São Paulo, no dia 1 e 2 de junho, e a gente tem os cursos online. Hoje começa o módulo de neonatologia. O nosso curso online, ele é dividido em 5 módulos, e um dos módulos é de neonatologia e cuidado dos filhotes. Tá? O curso é por Skype, as aulas são ao vivo, mas elas ficam gravadas. Então, se você não puder acompanhar a aula no dia da transmissão, você pode pegar esse vídeo gravado e assistir posteriormente. Os cursos online também têm apostila, também tem os slides para acompanhamento e a gente sempre dá assistência pós-curso. Então, o que a pessoa precisa, tem de dúvidas após o término do módulo ou do curso, eu estou à disposição, tá? Um abraço. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e que possa ajudar. Bom final de semana.